Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias em Geral. Hoje iremos falar um pouco sobre o Antigo Egito. Foi uma das civilizações antigas mais importantes. A vida do Egito foi regulada pela inundação do Nilo. Quando a água volta ao leito normal, eles cobrem a terra com lama e fertilizam a terra para a agricultura. Para aproveitá-los melhor, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita baseados em hieróglifos. Quanto à religião, eles eram politeístas e adoravam o deus do sol, Ra, o deus vivo, Horus, etc., em seu panteão. O Antigo Egito surgiu da fusão de diferentes povos, a população se dividia em várias tribos e se organizava em comunidades denominadas nomos. Estes agiam como pequenos estados independentes. Por volta de 3500 a.C., os nomos se uniram para formar dois reinos, o Baixo Egito no norte e o Alto Egito no sul. Mais tarde, em 3200 a.C., os dois reinos foram unidos por Menés, rei do Alto Egito, que se tornou o primeiro faraó e fundou a primeira dinastia que criou o Estado egípcio. Começa o período de florescimento da civilização egípcia, também chamado de Era dos Grandes Faraós. A antiga sociedade egípcia era estritamente dividida e praticamente não havia mobilidade social. Faraó estava à frente da sociedade com muitos parentes. Faraó era adorado como um verdadeiro deus porque era considerado um mediador entre os humanos e outros deuses. Portanto, era uma monarquia teocrática, ou seja, um governo baseado em crenças religiosas. Abaixo de Faraó e sua família estavam classes privilegiadas, como sacerdotes, nobres e oficiais. Na base da pirâmide social egípcia estavam as classes pobres, que eram artesãos, fazendeiros, escravos e soldados. Os sacerdotes juntamente com os nobres formavam uma corte real. Tanto os nobres quanto os sacerdotes eram hereditários e formavam a elite militar e latifundiária. Os escribas estavam a serviço do Estado para planejamento, controle da economia. Portanto, eles sabiam ler e escrever, e eram eles que registravam as atividades do faraó durante seu reinado. Esses textos foram colocados em seus túmulos quando eles morreram. O exército era formado por jovens convocados durante a guerra e por mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Por outro lado, artesãos eram empregados que exerciam diversas profissões, como pedreiros, carpinteiros, joalheiros, etc. Os camponeses constituíam a maioria da população, dedicavam-se à agricultura e à pecuária e pagavam muitos impostos. As mulheres tinham uma posição respeitável na sociedade egípcia. Elas poderiam desempenhar qualquer função política, econômica ou social em igualdade de condições com os homens de sua classe social. Isso significava até que eles poderiam ser faraós, como Cleópatra. A civilização egípcia era extremamente avançada e seus vestígios ainda estão conosco hoje. Os egípcios, como todos os povos antigos, eram excelentes astrônomos e, observando o curso do Sol, dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que ainda é usado pela maioria dos ocidentais. Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre o tratamento de doenças, ações e descrições do funcionamento dos órgãos. Havia também médicos especialistas e seus auxiliares, que equivale às enfermeiras de hoje. A sociedade egípcia desenvolveu a escrita com hieróglifos. Eram animais, partes do corpo ou objetos do cotidiano usados para registrar a história, textos religiosos, a economia do reino e muito mais. A principal arte desenvolvida no Antigo Egito era a arquitetura. De profunda influência religiosa, as edificações tornaram-se principalmente a construção de grandes templos, como os templos de Karnak, Luxor, Abu Simbel e as famosas pirâmides de Gizé, que serviram de tumbas para os faraós, entre os quais estão Quéops, Quéfren e Miquerinos. O desenho egípcio era muito peculiar porque mostrava o corpo de frente, mas em pé a cabeça ficava sempre de perfil. Porém, se ele estivesse sentado, tanto o corpo quanto a cabeça estariam de perfil. As paredes dos palácios, templos e principalmente as tumbas destinadas aos faraós foram pintadas.
A pintura representava cenas familiares e do cotidiano do reino, como saídas, nascimentos e mortes, mas também plantios e colheitas. Hoje, as pinturas permitem reconstituir o cotidiano dos egípcios. Grande escultura egípcia representando esfinges, criaturas míticas, deuses e faraós, merecem atenção. Pequenas obras como sarcófagos de pedra ou madeira, nas quais os artesãos tentaram recriar o rosto dos mortos para ajudar o espírito a encontrar o corpo. Alguns chegaram a inserir pupilas de cristal em seus olhos. O rio Nilo era o responsável por movimentar a economia, pois após o dilúvio, quando a terra era fértil, cultivavam-se trigo, cevada, frutas e verduras, linho, papiro e algodão. Da mesma forma, o Nilo servia para a pesca e assegurava a unidade política do Antigo Egito, por ser uma via de ligação entre dois pontos do território. Para aproveitar melhor as colheitas da terra, os egípcios desenvolveram sistemas de medição e cálculo. Afinal, os impostos eram recolhidos de acordo com o tamanho da área, sendo necessário registrar corretamente os valores arrecadados. A terra pertencia ao faraó, e os camponeses foram obrigados a dar uma parte de sua colheita ao Estado em troca do direito de cultivar. No entanto, a construção de barragens, reservatórios e canais de irrigação era dever do Estado, que utilizava mão de obra livre e escrava para esse fim. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, ative também o sino das notificações, deixe seu comentário também. Até o próximo vídeo.